Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estamos no episódio 3 da nossa 22ª temporada do programa, que tem como título justamente Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa 22ª temporada é Biografia e Processos Criativos 2. Por quê? Porque já temos 6 episódios, era na temporada 17. E agora, o episódio de hoje é Biografia e Culinária, 9º setênio, de 56 a 63. Eita, idade boa essa! Uma hora dessas vão perceber que o meu setênio nunca chega. Nossa, que luta! Mas quem vai trazer a beleza da culinária e biografia é ela, a nossa Olívia Gonzalez, com Z, aconselhadora biográfica, terapeuta floral, massagista biodinâmica e aprendiz de astróloga. Reúne seus saberes de maneira criativa e sensível, oferecendo oportunidade de autodesenvolvimento. Seu trabalho é orientado para a percepção de si em atendimentos individuais ou em grupo, com palestras, rodas de conversa e vivências, em que apresenta o panorama das leis biográficas para a observação da própria história de vida. E você já sabe, pode encontrar a Olívia lá no site oliviagonzalez.com.br ou no Instagram, Olívia Gonzalez, _terapeuta. E aí, vamos trazer a nossa querida para cá. Deixa eu ver onde que eu vou. Ih, confusão. Agora sim. Querida Olívia, bem-vinda ao 3º episódio da temporada 22, Biografia e Criatividade 2. Tudo bem? Muito obrigada. É bom estar aqui, é bom trazer esse trabalho todo, né? Assim, pensando mesmo nisso, nesse panorama biográfico, né? Que é uma possibilidade de a gente estar olhando para o desenrolar da vida, né? E estar contemplando o próprio desenvolvimento, né? Então, trazer os setênios dessa forma é uma oportunidade para a gente estar fazendo aí analogias com as etapas da vida e com o desenvolvimento, e toda vez que eu vou fazer um setênio, eu penso, também podia ter feito com aquilo, podia ter associado com aquilo outro. Vem sempre mais ideias. Mas é bom esse exercício, também é um exercício criativo seu, né? Porque você faz as inferências, produz relações, porque o significado é sempre uma invenção. Mesmo a teoria biográfica, inspirada na antroposofia, é uma invenção, é um modo de olhar o mundo, é um filtro que você coloca para dar sentido à existência. Tudo que a gente faz no mundo é assim, a gente inventa para fazer, como diz Deleuze, um corte no caos, um corte sempre provisório, mas a vida está aquela loucura. De repente você coloca ali uma teoria biográfica que é plena de vida e fala assim, nossa,
minha vida até que fez sentido. Não é mais ou menos isso que acontece com as suas... Você chama cliente ou paciente? Cliente. Cliente, muito bem. Eu não gosto nem de um, nem de outro. Com as gentes que te frequentam. É complicado, né, esses nomes. Na nossa pós-graduação, a gente sempre fica com esse dilema. Quem que, né, artes manuais para terapias? É cliente? É paciente? Aí eu acabo chutando balde e falo, é gente que nem a gente que vem encontrar com a gente para ver se a gente consegue ajudar a fazer esse corte no caos. Muito bem. Quer começar? Vamos lá. Então, vou colocar aqui. Pronto. Essa é a palavra. Esse momento, né, essa coisa de chamar, né, biografia e processos criativos, lembrando mesmo, né, que a própria biografia é um processo criativo em si mesmo, né, como você está falando, né? Então, a gente entra aí, né, nesse período da biografia e culinária, nesse 9º setênio, dos 56 aos 63 anos, que agora é um momento da gente reconhecer que todos os ingredientes da nossa história, né, eles estão reunidos de uma maneira específica e diversa, né, e que podem trazer um novo gosto pela própria vida, né? E daí foi que eu pensei esse setênio com a culinária. Então, a gente chega a essa última etapa de um grande ciclo de desenvolvimento, né? Embora a gente não pare por aqui, mas é essa fase que está aí destacada no gráfico. E aí, então, a gente tem, né, no 9º setênio, que nós vamos buscar um novo sentido para aquilo que vivemos e o que viveremos, né? Nós vamos examinar as nossas prioridades, né? Assim, aquele momento de avaliar quais receitas valem a pena, né? Quais são aquelas que eu faço melhor, as que eu preciso me empenhar mais para ficar gostoso, né? Então, pode se questionar muito sobre o que se realizou no passado, e se torna importante também avaliar o que ainda deseja realizar, né? O que pode, o que não pode, ou não quer mais ser realizado, porque as prioridades mudaram, né? Então, é uma fase importante para os processos de perdão, de reconquista do respeito para si mesmo, para os outros, pelos outros, né? Então, a gente segue e nessa ênfase, né, dessa época, que é a oportunidade de encontrar um novo sentido para lidar com o nosso propósito, né? É como acrescentar novos temperos para os alimentos de sempre, né? E a gente pode fazer isso colhendo os aprendizados, né, de tudo que a gente já fez, né? Então, como disse aí a Cora Coralina, né, o tempo muito nos ensinou, né? Então é o momento da gente se deparar com isso. Ensinou a amar, mas também a não desistir da luta, né? E a gente pode fazer isso de uma maneira mais doce com a gente mesmo, né? Não precisa ser amargo, né? Então, nós precisamos estar assim mais atentas àquilo que a gente precisa transformar. Mais do que nunca, né, aquela frase, né, se você percebeu que a vida te deu um limão, faça uma limonada, né? E de preferência compartilhe, não fica amargando, para que essa transformação aconteça ainda assim num grande estilo, né? Então eu trouxe essas perguntas, assim, como essa oportunidade para a gente fazer aquele exame mais íntimo e profundo, né? Quanto que eu me aceito? Eu me admiro pelas minhas realizações, pelos caminhos que eu segui, né? Eu me perdoo pelas minhas imperfeições, pelas escolhas que eu fiz. Quais são os frutos que eu colho, né? Quais são as sementes que eu quero plantar
porque a gente ainda está no outono, né? Então, a gente segue e a gente vê aí que é esse período, né, assim, o último período desse outono, em que os frutos amadurecem, eles podem ser colhidos, as folhas começam a cair, né? A gente percebe claramente que tem poucas folhas ou que não tem mais folhas, né? E aí é aquela convocação para recolher as forças no interior de nós mesmas, né? Então, as sementes dos frutos caíram, elas foram protegidas por muitas folhas, e elas estão se preparando para germinar ainda, né? Ainda tem sementinhas aí para germinar, né? Você acha que a biografia humana tem que ser adaptada para os novos tempos, para os novos actos? Porque agora tem os novos actos, não é? Que são uma juventude de 80 anos, que a gente está vendo aí os nossos queridos Gil, Caetano, toda essa gente aí dos 80, muita gente legal com 80 e tantos, ativa, produtiva, inventiva. E agora também a gente já encontra muita gente de 90 dando no coro, dando lição. Você acha que ou já acontece isso? Já acontece isso da biografia avançar para além do 10º setênio? Tem pesquisa, tem. Tem pesquisa da própria Gudrun. Até o 10º setênio. Tem pesquisa da própria Gudrun, ainda antes de falecer, né? Sim, ela tem um livro maravilhoso, né? Livres. Como é que chama? Livres na Terceira Idade? Não. Acho que é isso mesmo. Isso, Livres. Mas ela tem um outro, além desse, depois, em que... não me lembro agora eu vou pesquisar enquanto você segue, aí eu vou dar uma bugada aqui. Tem um que vai até os 80 anos, tem uma pesquisa dela. Então, tem isso assim. Eu acho que o que a gente vivencia nas leis até essa idade é isso mesmo. Eu acho que existe essa pesquisa que ela deve ser continuada, lógico. Eu acho que é um conhecimento vivo e, por isso, né, não tem que paralisar aí, né? E agora, eu não acho que o que foi dito... A vida após os 80. Isso, Então, esse eu não conheço, nem sabia que ela tinha feito. Eu conhecia até Livres na Terceira Idade, eu conhecia. Eu dei de presente para muita gente Livres na Terceira Idade. Agora esse, eu acho que eu já tenho que começar a comprar esse aqui. A vida após os 80, porque passa voando. Mas eu sinto muito essa liberdade na terceira idade, é gostoso. E acho que é isso, assim, quer dizer, isso está contemplado na pesquisa que vai até os 63 anos, né? Então, como tem naquele gráfico e como a gente fala também, né? A gente usa muito aquele provérbio chinês, né? Para falar dessa grande curva, né? Desse grande gráfico que é a gente leva 20 anos para aprender, 20 anos para conquistar, né? E 20 anos para se tornar sábio. Eu costumo dizer, para se tornar sábio. A sabedoria, a gente vive depois dos 63. É o processo formativo. Muito Exatamente. Bem, olha lá que belezura. Então, começa, né, nessa fase esse reconhecimento do envelhecimento, né? Então, o nono setênio é esse período, né, em que a gente começa a reconhecer de fato que a gente está envelhecendo. E muitas pessoas dizem aí mesmo, né, nessa época, né, no passado era assim, mas agora a gente vive mais, e a gente não está velho nessa etapa da vida. E a gente pode não estar velho,
Algumas pessoas podem não se sentir velhas, mas a gente se depara com envelhecimento nessa fase, né? Cuidado com o seu colar, tá? Que tá fazendo barulhinho. Ah, é? Tá bom. De vez em quando você mexe nele, ele faz um barulhinho. Porque é isso, assim, eu acho que a gente tem essa questão do envelhecimento, né? E que tem sido muito comentada, né? Você recentemente fez um post falando sobre isso agora, né? E é isso, assim, para mim envelhecer é uma dádiva, né? Foi essa coisa, porque eu tenho aquelas descanso de tela. E aí eu estou aqui lendo, escrevendo, fazendo outras coisas, e o computador está aqui passando foto. É gostoso, eu gosto disso. E aí, de repente, eu vi uma foto e falei, nossa, eu não reconheci essa senhorinha. A senhorinha era eu mesmo. Às vezes em quando a gente leva um susto, porque por dentro a gente ainda se sente assim tão igual a sempre. E fora a gente já tem as marcas, e nem sempre. É que nem criança, né? Quando a gente convive, a gente não percebe que cresceu. E aí, de repente, você passa uns dias, é sobrinho, neto, a gente passa uns dias longe, fala, nossa, que tá gigante. A velhice funciona mais ou menos assim. Você não percebe que envelheceu, de repente você tá de cara, assim, de canto de olho, com uma foto, fala, gente, quem é essa senhorinha? Era eu mesma. Eu acho que tem muito também, né? Nós do 10º setênio temos, assim, as nossas particularidades. Muito bem, não quero te atrapalhar demais, estou tagarela, imagina. Cansada. Ai. É que a gente, né, eu acho que é uma boa oportunidade, né, para a gente falar sobre esse envelhecimento, né? Porque a gente cria, assim, muitos paradigmas sobre esse envelhecer, né? Então, por que a gente precisa lutar tanto contra esse envelhecimento, né? Assim, me parece mesmo que é como está impedindo o curso do rio, sabe? Sociedade capitalista, produtiva, só vale aquele que produz, aquele que gera riquezas. É isso, tudo reflete, toda essa concepção consumista, capitalista, reflete na subjetividade das pessoas, não tem como escapar disso. Pois é, né? E é isso, assim, essa juventude que fica tão, né, clamorosa, né? Todo mundo anseia se manter nela, né? Mas como é que a gente lida com as mudanças? Se a gente vai ficar parado numa fase da vida, né? Então, se a gente evita essa etapa, né? Acho que tem isso assim. Como é que a gente vai se preparar para ela? Né? E então eu já falei, né, do limão que ele pode se transformar em limonada. E a gente pode falar de tudo que pode ser transformado nessa época e que é a melhor época para a gente falar das transformações nutritivas, né? Então a gente vai se deparando aí com a nossa essência, a gente vamos nos confrontando, né, assim, com o tempo que vivemos e buscamos extrair a qualidade das nossas experiências, né? Então, esse tempo entre os 56 e os 63, não é lá aquele período onde a quantidade se sobressai, né? Mas a qualidade, né? Por isso não é tanto quanto fazemos, mas como e para que fazemos, né? De novo, os processos de subjetivação capitalista imperam, porque é todo um paradigma social estabelecido sobre a quantidade. Sobre a quantidade, exatamente. Não é? É. E nessa época a gente também vai se deparando, né, assim, como a vida vai ficando mais preciosa, né?
e as vivências e os aprendizados, eles vão assumindo uma outra importância, né? E não no sentido de ter razão ou de se impor, mas da gente estar compartilhando, da gente estar semeando, né? E aí é isso, assim, a gente chega aí nesse nono setênio, né? É como subir, né, assim, até o alto de um morro, e dependendo de como a gente vive, né, até aqui, a gente pode chegar bastante cansado no topo desse morro. Né? Então, assim, em um dos passos dessa caminhada, é importante a gente estar considerando a saúde física, né, que é cada vez mais delicada, né, para poder realmente ponderar como a vitalidade foi cuidada, né? E aí a gente também vai chegar nesse paralelo com a alimentação, né? Porque o que fortalece a vitalidade, né, se não a alimentação? Então aí a culinária, né, como essa arte de cozinhar e preparar os alimentos, né, que reflete a cultura que a gente vai absorvendo dos nossos ancestrais, do lugar que a gente vive, viveu, dos encontros que teve, nos influenciaram. Ou seja, aquele momento que a gente reúne todos os ingredientes para fazer uma comida gostosa, né? E é interessante observar que a culinária ela também varia de região para região, né? Que é essa coisa assim do lugar onde a gente nasce também, né? Que tem toda uma influência sobre quem somos, né? E que está relacionada com a história também, né? Com a religião, política, costumes, com tudo, né? E você mesma, né, Nina? Você atualmente mora aí em Minas, né? Mas já viveu em outros lugares, né? Muitos. E você carrega algum hábito alimentar ou alguma Não, receita de algum desses pelo lugares que contrário, você viveu? desde o setênio passado e retrasado, quem domina a minha culinária é a nutricionista. Eu tenho feito muito isso, de organizar. Não tem uma. Eu não sei, porque eu acho assim. Tem pessoas que são muito paroquianas. É da sua região, é do seu bairro, é da sua família. Eu sou do tipo universal. Isso é uma polaridade que existe aí no mundo, segundo alguns autores. E aí eu não tenho nada dessa coisa de porque a comida vem de não sei aonde. Não, primeiro que eu sou paulistana. Paulistano tem de tudo. Depois, que eu passei por muitas fases. Na década de 80, eu fui macrobiótica. Final de 70 para 80, eu fui macrobiótica. Então, fui muitos anos macro mesmo, macro raiz. Aí, depois, fui vegetariana durante muito tempo. Aí, eu passei por uma fase, na segunda década, depois que eu... Mas você sabe que eu estava desconfiada dessa gata? Estava desconfiada dela, ela estava muito quieta, tipo armando bote. Pronto, a você aí de novo. Ela não gosta. Não, eu começo a falar e ela enlouquece. Ela quer ficar aqui, ó, em cima do computador. É doida de pedra. E aí ela veio por trás da outra tela, eu não vi, e tibumba, pulou em cima de tudo. Ai, socorro, eu me organizar. Vou ficar um pouquinho quieta e continuo falando, nem lembro mais o que eu estava falando. Estava falando de comida. Então, peraí que eu vou só retomar daí. Tivemos um pequeno acidente. Gato felino, mas eu nem lembro mais o que eu estava falando mais. Então, quando o Uli nasceu, ele quando tinha uns 3 anos, ele falou assim para mim: eu adoro uma linguicinha. Gente do céu. Pai e mãe vegetarianos.
Ele foi para casa de alguém, mineiro, e acabou chegando com essa. Aí nós falamos com o pediatra, ele falou assim: se ele manifestou interesse, deixa. E aí, aos poucos, a carne foi voltando por causa dele, aqui em casa. Agora, eu praticamente não como, mas se tiver alguma coisa. Se eu for para a casa de alguém, tem isso também. Quando eu viajava muito, ficava hospedada na casa de muita gente, ninguém reparava que eu não comia carne. Porque se servisse carne, eu comia. Então, isso foi uma coisa bem flexibilizada. Na pandemia, eu radicalizei. Aí, como eu estava em casa, dona de mim, sabe, dona do cardápio, fiz um processo maravilhoso com uma nutricionista nossa querida aqui. E aí comecei com várias coisas, a tal comida anti-inflamatória. E aí tenho seguido nesse ritmo. Depois do acidente, relaxei um pouco, mas já estou entrando no eixo de novo. Então é isso, eu acho que não tenho a questão de alimentação, não é muito ancestral para mim, é mais mesmo funcional, mais vinculada à questão da saúde. Uhum. Eu nem sei se eu falei demais, porque a gata interrompeu, então vou colocar de novo a sua apresentação, senão a gente não chega nunca. Não, é isso. Então, a gente tem também a culinária, né, como gastronomia, né? É um outro nome, né, que é dado. E qual é a diferença, então, entre a gastronomia e a culinária, né? Então, a gente vê que a culinária, ela envolve a preparação dos alimentos, né? E a gastronomia, ela explora um pouco mais esse traço da expressividade dos alimentos, disse assim, né? E ela vai enfatizando, então, os aspectos mais singulares deles. Se a gastronomia ainda investe mais na estética, né? E no estímulo dos sentidos, né? E então também faz sentido pensar nesses aspectos, nessa fase da vida, em que os sentidos estão se recolhendo, né? Como o outono, né? Também faz a gente se recolher, né? E, então, essa atividade, né, da culinária é um estímulo também para os sentidos. Né? Então, a gente tem essa coisa de estar comendo com os olhos, com o nariz, com os ouvidos, né, com tudo, né, e uma refeição assim marcante, ela vai além dos sabores, né? Então, ela tem a ver com esse modo como a gente experimenta o alimento, né? E depois o efeito que ele tem sobre nós, né? E experimentar o alimento, né, assim, com todos os sentidos, né, é uma experiência, né, assim, pensar no som do bife na chapa, né, no cheiro do bolo, né, saindo do forno, né, na maciez, assim, do pão, na diversidade das texturas de legumes e frutas. Então, basta, né, assim, esses estímulos para a boca da gente já se encher de saliva, de expectativa, de memórias, né? Porque a alimentação pode. Não é nem um pouco parecido comigo, nada disso. Mas o abacate até que. Abacate lima talvez produza esses efeitos. Pois é, exatamente. Fruta de quintal, manga, nossa, que delícia! Isso, né? Vai despertando, né? Outras memórias, né? Então, não importa se seja da época ancestral, né, dos nossos alimentos, né? Mas é isso, a gente também se alimenta de memórias, né? E a nossa memória, essa que resgata, né, afeto e prazer, vai se estimular quando se trata de culinária, né? Então, as lembranças que a gente tem das comidas que a gente saboreou na infância,
ou dos encontros que a gente teve com amigos, das primeiras refeições que a gente fez. Tudo isso vai se transformando em ingredientes em experiências nutritivas, né? Então, essa coisa da gente se alimentar de memórias também, né? Assim, nessa etapa da vida, a gente pode saborear essas memórias, né? Absorvendo conhecimento, aprendizados e compartilhando tudo isso, né? E todo esse processo de elaboração de uma receita, por exemplo, né, de cozimento, né, carrega as particularidades de cada um, a sua identidade, a sua maneira de cozinhar, né? Então tem aquele que cozinha enaltecendo os temperos especiais e refinados, tem aquele que prefere preparar pratos rápidos e simples, tem aquele ainda que gosta de fazer o sofisticado, de experimentar novas receitas. De toda forma, né, essa é aquela época que a gente tem, a partir da nossa experiência, a capacidade de escolher quais ingredientes usar para cada momento. O que combina melhor com as minhas necessidades? O que me faz bem e o que não faz? O que eu gosto mais, né? Enfim, no dia a dia, né, cada um, cada uma vai moldando a sua culinária, a sua própria personalidade, né? Vai fazendo daquela ação algo em que seja reconhecida. E você pode notar isso quando prova uma comida que você gostou, e aí você pede a receita. Aí vai lá, se esmera, faz no capricho, e nem sempre sai como aquela que você experimentou. Porque é essa mágica da culinária, né? Ela carrega a marca de quem faz e também marca quem consome naquele momento, naquela situação, naquele contexto, né? É um fluxo de afetos, né? Não são os ingredientes, é o fluxo de todos os afetos juntos. Isso. E aí a gente vai recapitulando a história, né? E vai compreendendo as mudanças, nos adaptando aos novos tempos. E esse é um processo intenso nessa fase da vida, né? E em se tratando da culinária, ela também tem uma história que eu vou passar aqui em passos largos, porque a culinária, né, como essa arte, não volta, como a arte de cozinhar, né, ela foi evoluindo de acordo com a história da humanidade, né, refletindo os costumes, né, e não somente os alimentos, mas também os utensílios, né? As técnicas utilizadas na culinária também fazem parte de um acervo cultural particular, né? E com as mudanças, né, assim, comportamentais nessa sociedade industrializada que a gente vive, né? Com as pessoas trabalhando longe de casa, sem tempo para cozinhar, fazer suas refeições, né? Além das mudanças nos costumes, né, também surgiram novas regras, até mesmo leis, para regulamentação e produção dos alimentos, né? E tudo isso buscando atender novas necessidades. E é assim que surge outras subdivisões para a culinária, como a nutrição, né, para estar estudando a fundo as funções dos alimentos e as técnicas. Abacate aí, gente! Chegou a minha vez. Tenho 2 que estão ali me esperando terminar aqui para comer. Abacate com salada, que eu vou comer daqui a pouquinho. Nossa, eu amo. E essa época do ano que a gente está gravando aqui, no outono, essa é a época dos abacates. Nossa, aqui em casa está cheinho. E é até interessante, né? Assim, tive dando uma pesquisada de quando foi então que a nutrição apareceu e como tem, né, essa relação mesmo com essa época mais industrializada. Bom, então o primeiro curso no Brasil de nutrição apareceu em 1939, mas a profissão só foi regulamentada em 1967. E até 1996, tinham
44 escolas. Depois, em 2008, chega a 311. Né? Então, é para ter essa dimensão de como foi esse boom mesmo, né, nessa sociedade cada vez mais industrializada, né, que foi ganhando. E aí surgiu, então, essa nutrição clínica, hospitalar, esportiva, enfim, para estar atendendo as várias necessidades, né? E aí a nutrição... Olha, eu amo uma nutricionista. Para mim, ela é mais importante do que o médico. Porque, nossa, eu já saí do fundo do poço só para nutricionista. Se eu tiver de escolher ir num consultório médico ou numa nutricionista, eu vou na nutricionista. Isso mesmo. Também porque eu tenho facilidade, talvez por causa que eu não tenho essas coisas de comida ancestral, gostar disso, gostar daquilo, barulho de chapa, eu não tenho nada disso. Se ela mandar para eu comer abacate todo dia, eu como, não tem problema. Pois é, mas as memórias que a gente tem, os aprendizados que a gente tem com os nossos ancestrais, né? Então, como você esteve dizendo, você é paulistana, né? São Paulo, né? E aí a gente vai lembrar Caetano, São Paulo é como o mundo todo, tem todas as culinárias aqui, né? E a gente tem a oportunidade de provar muita coisa, né? A gata está perto de novo, vou chamar o Uli, continua falando aí. Senão ela vai pular aqui outra vez, socorro! Bom, então a nutrição, né, ela está mais relacionada, né, voltando para isso, para alimentação e saúde, e a gastronomia para alimentação estética também, né? Então, e eu trouxe essas subdivisões, né, assim, nutrição e gastronomia, só para mostrar a abrangência do desenvolvimento da culinária, que como nós, né, assim, a gente tem uma quedinha mais para o artístico ou para o científico, né, mas notando que um pode estar dentro do outro e o outro pode estar dentro do um, né? E para voltar para essa associação, com essa etapa da vida, na questão da transformação do alimento, essa etapa tem a ver com isso, né? Não só como comemos, mas como escolhemos os ingredientes e depois como transformamos em algo saboroso e nutritivo, ou seja, a nossa capacidade de reunir vários saberes e experiências em uma coisa que pode ser saboreada e compartilhada, né? Então, a gente tem aí uma cebola, alguns tomates, um punhadinho de sal, orégano, umas folhinhas de manjericão, e de repente a gente transforma isso num maravilhoso molho, né? Que pode servir para uma base de um ensopado de legumes, de carnes, ou ainda para uma massa, dependendo da consistência. É uma alquimia, né? E os processos de alquimia, eles podem ser feitos por quem está se tornando sábio, né? Então, como a gente já falou, né, do provérbio chinês, a gente leva aí 20 anos para aprender, 20 para conquistar, 20 para se tornar sábio, e a gente está nessa época de nos tornar sábios, sábias. E essa sabedoria também pode se expressar pela criatividade, pela estética da gastronomia, pela orientação, né, saudável dos alimentos para uma nutricionista, para estar aproveitando melhor as qualidades de determinados alimentos. E, além disso, o processo da culinária é algo que a gente pode fazer sozinho, pode estar fazendo em grupo, né? E não só cuidar do corpo, mas do espírito, né? Porque é uma refeição compartilhada, doação de alimentos, no silêncio consigo mesma, agradecida, né, pelo que a Terra, Gaia, né, Nina, nos oferece. Pelo MST. Viva!
DST, que em casa ele frequenta demais. Então, a gente tem essa oportunidade, essa capacidade de reunir os aprendizados e praticá-los de maneiras diversas, né? Então, a gente vai encerrando, né, falando dessa culinária, né, como um processo criativo que promove vitalidade, desperta sentidos, desenvolve o senso estético, estimula a nossa ética, né, e carrega o que é verdadeiro em nós, né? Por que você desestimula a nossa ética? Achei interessante essa colocação. Então, é essa forma como a gente lida com a própria quantidade do alimento, a distribuição dos alimentos, né? Então, como é que a gente vai comer e como é que a gente vai lidar com esses alimentos, né? Então, eu vou compartilhar isso que eu tenho, eu vou buscar também que os meus alimentos sejam aqueles que têm mais agrotóxicos ou aqueles que são mais orgânicos, tudo isso está envolvendo a nossa ética, né? Entendi, muito bem. Então é isso. Mais alguma coisa, querida? Então, essa coisa como a culinária, ela precisa de cuidado também, né? Então, assim, a gente também está numa época da vida que a gente precisa de cuidado, né? E é assim que essa transformação, né, pode servir como nutrição, como algo, né, que nos faz bem, né? E que é assim que a gente vai continuando o nosso movimento, né? Muito bem, então. Estivemos aqui com a querida Olívia Gonzalez a falar de comida no nono setênio, de falar de culinária, biografia e culinária. Agradeço demais e sigamos, gente, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.